Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, então, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículos 1 a 16. E nós vamos ler este texto, irmãos, e eu gostaria de ressaltar o seguinte tema para basear a reflexão que faremos, a exposição da palavra de Deus nessa noite: a força de uma convicção. Atos 21, de 1 a 16, a força de uma convicção. Acompanhe silenciosamente em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Amém. Irmãos, até aqui os versículos 1 a 16, a força de uma convicção. É bem conhecida por todos nós a história de Jó. Jó era um homem extremamente temente a Deus e muito próspero. Mas, de repente, as coisas começaram a dar errado para ele. Seus negócios faliram, seus 10 filhos morreram,
Profundamente consternado, Jó rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, Jó foi afligido por tumores malignos, da planta do pé até ao alto da cabeça. O que levou sua mulher a lhe dizer: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ao que ele respondeu: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E o texto bíblico prossegue dizendo: em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. O que é que estava por trás da firmeza de Jó? Ele era um homem de convicções. Um pouco adiante, na narrativa da sua história, ainda envolto em sofrimento, dor e incompreensão, Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A convicção que ele tinha, por fé, da soberania, sabedoria e amor de seu Deus e Redentor, fez com que ele desse conta de passar com dignidade por todas as duras provas pelas quais passou. Jó era um homem de convicções. O apóstolo Paulo também era um homem de profundas convicções. Temos acompanhado Paulo em suas viagens missionárias. Temos aprendido tanto com Paulo, conhecido tantos lugares, feito tantas amizades, conhecendo tantas novas pessoas. Agora estamos com Paulo no fim de sua terceira viagem, rumo a Jerusalém. Em nosso último sermão sobre Atos, vimos Paulo em Mileto, depois de ter chamado para um encontro bastante profundo os presbíteros da igreja em Éfeso, e ali naquele comovente encontro, ele se despediu e deu sequência à sua viagem. E é no lugar onde nós estamos. Após a despedida de Paulo, dos presbíteros da igreja em Éfeso, que ficaram profundamente entristecidos, principalmente pelo fato de Paulo lhes ter dito: vocês não mais verão o meu rosto. Vamos então para o que o texto traz na sequência. Se você observar os versículos 1 a 3, nós vamos ver que de Mileto, passando por diversas cidades, Cós, Rodes, Pátara, e chegando a Tiro, centenas de quilômetros foram navegados. Paulo foi passando por diversas cidades,
depois cruzou o oceano, passou à esquerda da ilha de Chipre e chegou então a Tiro, na Fenícia. E a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 6, nós lemos um pouquinho sobre a estadia de Paulo na cidade de Tiro, na Fenícia. Eles ficaram lá por 7 dias, possivelmente esperando o navio cargueiro ser descarregado e novamente carregado para prosseguir viagem. Enquanto esperavam, Paulo e sua equipe permaneceram com os discípulos. Paulo fora o plantador da igreja em Tiro? Não. A gente está vendo nomes de lugares que a Bíblia ainda não havia citado. A gente viu, por exemplo, aqui, Cós, Rhodes, Pátara. E é interessante percebermos que nesses lugares, em muitos deles, pelo menos, quando o texto fala um pouquinho a respeito da passagem por esses lugares, o texto bíblico fala que nesses lugares havia discípulos. A igreja estava se espalhando. Nós estamos concentrados em Paulo, mas não podemos nos esquecer que, além de Paulo, havia 12 apóstolos pregando a palavra. Além de Paulo, havia muitos homens de Deus. Além dos 12, havia os 7, tirando, é claro, Estevão, que havia sido martirizado. Além desses, havia aquela primeira comunidade de 120. Irmãos, a igreja estava se espalhando, estava se multiplicando, alcançando cidades, alcançando povoados, alcançando a extensão do Império Romano. Nós estamos concentrados em Paulo. Lucas, na sua narrativa, quis nos mostrar como a igreja, deixando Jerusalém, chegou até Roma. E ele então escreve como isso se deu através das viagens do apóstolo Paulo. Mas havia uma igreja em Tiro. Havia uma igreja na Fenícia, na cidade de Tiro. E quando Paulo chega lá, talvez, possivelmente, a primeira vez que ele para estar com aqueles discípulos lá em Tiro. Quando Paulo chega lá, ele fica 7 dias com aqueles irmãos. E eu fico imaginando como é que as coisas se deram. Eu já falei aqui, irmãos, no outro momento, que Paulo, já naquela época, era uma lenda viva. As histórias de Paulo estavam ganhando projeções maiores do que os lugares por onde ele havia passado. E ainda que não houvesse estado na igreja em Tiro, plantado aquela igreja, pregado aqueles irmãos, eles conheciam a história de Paulo. Eles sabiam quem era aquele homem que, com cartas dos principais sacerdotes de Jerusalém, pegou a estrada rumo a Damasco para ir às sinagogas. E caso encontrasse homens, mulheres, crianças que faziam parte do caminho, prendê-los e levá-los a Jerusalém. Eles sabiam que no caminho, quase chegando, este homem, até então mais conhecido como Saulo, havia sido nocauteado pelo Senhor Jesus. E indo à lona, se viu como frágil que de verdade ele era.
e ali se tornou cego, e o Senhor passou a ditar como é que prosseguiria a vida dele. Lhe disse que ele era um instrumento escolhido para levar o Evangelho até reis. Ele era um instrumento escolhido para sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Eles sabiam quem era Paulo. E quando Paulo chega lá, então, e reúne com aquele povo, eu penso que aqueles 7 dias foram como que um congresso da época da juventude. Eu não sei se você, que foi criado na igreja presbiteriana, né, se lembra aí dos congressos de UMP, os congressos de UPA, quando passávamos aqueles dias intensos, né, onde nos reuníamos ali para estudar a palavra de Deus, e havia palestras de manhã, momentos também de aprendizado à tarde, à noite, dias muito intensos de estudo da palavra, de comunhão. Eu penso que ali foi isso, um congresso, um momento intensivo. E eles perguntando para Paulo, Paulo, fala para a gente aí, Paulo, a gente já ouviu falar muito de você, fala para a gente da primeira viagem. Como é que foi aquele negócio lá em Listra, Paulo? Quando você foi apedrejado e dado por morto, você morreu ou não? E eles querendo saber detalhes de como que havia sido. Paulo, é dito por aí que naquele momento você foi arrebatado aos céus. É verdade, Paulo? E eu penso em Paulo ali, né, mudando de assunto. Gente, vamos falar de outras coisas? Vamos falar de Jesus. Mas eles perguntando para Paulo, Paulo, e como é que foi, Paulo, quando você ficou meio perdido, tentou na segunda viagem missionária, ir para a Ásia não deu certo, ir para a Bitínia não deu certo, e de repente o Espírito de Deus te chama para a Europa, Paulo, te chama para a Macedônia. Como é que foi aquela visão? O que você sentiu ali? E lá em Filipos, Paulo, quando você chegou, e quando você foi preso, açoitado, como é que você pôde louvar a Deus à meia-noite preso no tronco? E como é que foi aquele negócio de as cadeias se abrirem, você ser livre, ser liberto ali? 7 dias. E Paulo procurando falar de Jesus, procurando falar do Salvador. E agora na terceira viagem missionária, Paulo estava com um destino certo, definido. Paulo estava decidido a ir a Jerusalém, mas Deus permitiu que ele estivesse ali naquele momento de comunhão, de edificação com os cristãos, os discípulos, na cidade de Tiro. Foi um tempo de muita bênção. Irmãos, e o Espírito Santo estava revelando à igreja o que é que aconteceria quando a gente prossegue a leitura do texto. Nós vamos observar isso. Nós vamos perceber que, movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. A igreja ali, vivendo no Espírito, estava entendendo o que é que aconteceria. É no meio da igreja, vivendo em comunhão, que o Espírito se manifesta. Foi assim em Atos 13, quando a igreja estava vivendo em Espírito, o Espírito disse: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E ali começaram as viagens. E a igreja estava em espírito ali. E o Espírito falou, tem muita coisa difícil a acontecer em Jerusalém. E a igreja, então, querendo livrar Paulo daquilo, querendo dissuadir Paulo de sua firme convicção, recomendaram a ele que ele não fosse a Jerusalém. O texto nem fala aqui de como Paulo reagiu,
Só diz que ele prosseguiu. No versículo 5, nós lemos: passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem. Lucas narrando. O escriba, aquele que estava presente, acompanhando Paulo na viagem, e ele escrevendo, disse: olha, nós prosseguimos. As recomendações não dissuadiram Paulo. Prosseguimos viagem. E olha que bonito, tente acompanhar aquela igreja se deslocando, aquela igreja indo numa caminhada, cada um com sua mulher e filhos, acompanhando Paulo até fora da cidade. Sabe quando vai alguém na sua casa, e que de repente, na hora de ir embora, você despede da pessoa, acompanha a pessoa à porta, né, para despedir da pessoa, e ali então, eles acompanharam Paulo até a porta da cidade, até fora da cidade, os homens com suas mulheres, filhos, e ali, se despedindo deles, eles ajoelharam no templo, ali ao ar livre, se ajoelharam e oraram. Lucas se inclui e diz: olha, nós oramos ali, nós nos ajoelhamos, nós oramos, e despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Mais uma despedida. E Paulo prossegue. Mais uma despedida, e Paulo prossegue. Ele sabia o que ele precisava fazer. Quando nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 20, versículos 22 e 23, veja o que Paulo diz no capítulo de número 20, quando ele falava para os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Nos versículos 22 e 23, Paulo diz: e agora, constrangido em meu espírito, ou como nós dissemos e explicamos, constrangido no espírito, Deus está me constrangindo a isso, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Eu tenho um destino, eu sei para onde vou, eu sei o que preciso fazer. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Eu não tenho detalhes, eu não tenho as cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo está me mostrando, e estava mostrando à igreja à medida que a igreja vivia em comunhão, que de cidade em cidade, o Espírito Santo mostrava a Paulo, e Paulo diz: me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu sei que o prosseguimento não será fácil, mas esse foi o meu chamado. Eu fui chamado para sofrer pelo nome que eu persegui. Eu fui chamado a ser perseguido por aqueles dos quais eu fazia parte. Eu fui chamado a proclamar o nome de Jesus a gentios e reis. E eu preciso continuar. Eu não considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo. Eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, e eu preciso cumpri-lo. Ele sabia o que ele precisava fazer. Ele seguiu viagem. Voltando para o capítulo 21, versículo de número 7, nós vemos que ele então foi para Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos. Tinha irmãos em Ptolemaida, outra cidade diferente. A igreja estava pulverizando o império. A igreja estava se espalhando. Então, chegamos a Ptolemaida, saudamos os irmãos, passando com eles um dia. Ali foi um dia só, eles não tiveram o privilégio, de ter Paulo por 7 dias ali como os irmãos de Tiro. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia.
E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Irmãos, nós voltamos aqui a encontrar Filipe 20 anos depois. Falamos de Filipe lá atrás, lá no capítulo 8, nós falamos de Filipe. Filipe em Samaria, Deus, por mãos de Filipe, fazia sinais extraordinários. Falamos de Filipe quando ele obedeceu, saiu de multidões. Filipe não queria popularidade, notoriedade. Deus o tirou daquele avivamento em Samaria e o mandou para um lugar deserto para ele lidar com uma pessoa. Mas ele obedeceu. Ele foi para a estrada de Jerusalém a Gaza, que estava deserta. Deus tinha um homem a alcançar por instrumentalidade de Filipe. Filipe estava na dispersão, havia deixado de Jerusalém, porque por causa do consentimento de um jovem chamado Saulo, que estava se levantando como o perseguidor mor da igreja. Estevão havia sido morto, companheiro de Filipe, e Filipe teve que deixar Jerusalém. Ele passou por Samaria, ele passou por aquela estrada deserta, e ele foi prosseguindo o seu caminho até chegar em Cesareia, e ali ele se estabeleceu. 20 anos se passaram, 20 anos, do fim do capítulo 8 até aqui o capítulo 21, quando nós mais uma vez ouvimos o nome de Filipe. Fomos a Cesareia, encontramos com Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aquele que havia fugido de Jerusalém, por causa da perseguição que tinha em Saulo, o homem que estava se levantando como líder, agora recebe o Saulo transformado em sua casa. E ele hospeda o apóstolo Paulo. Irmãos, como que as histórias são interessantes. Ele ficou com Filipe. Lucas estava lá também. Lucas estava lá. Ele fala, versículo 8, partimos e fomos. Lucas, o autor do livro, estava junto. E certamente neste momento aqui, em Cesareia, na casa de Filipe, Lucas pegou a sua pena, e enquanto Paulo conversava com Filipe, Lucas ia escrevendo, Lucas ia tomando nota. Sabe, irmãos, eu penso que ali na casa de Filipe, em Cesareia, houve uma conversa muito íntima, quando Paulo abriu o seu coração, falando do seu pesar, por ter consentido na morte de Estevão. E Paulo perguntando mais para Filipe sobre Estevão, fala um pouco mais sobre Estevão, Filipe. E Filipe falando, olha, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quem sabe Paulo, se lembrando daquele momento ali, não, de fato, quando ele estava lá, eu vi o rosto dele brilhando como o rosto de anjo. E ali eles conversando, Paulo entrevistando Filipe, Lucas com a pena na mão, escrevendo. O texto fala uma informação interessante que vem na sequência, que havia ali na casa de Filipe 4 donzelas, as filhas de Filipe, filhas donzelas que profetizavam. Muito possivelmente, quando o texto fala filhas donzelas que profetizavam, o texto está falando que essas mulheres, essas filhas de Filipe, eram consagradas por voto ao Senhor, haviam se consagrado ao Senhor para o servirem com a vida, terem no serviço ao Senhor a sua ocupação, e elas recebiam de Deus instruções para orientar a igreja ali em Cesareia, eram profetisas. Naquela época ainda não havia o Novo Testamento,
Naquela época, como nós temos dito, não era fácil ter o conteúdo do Antigo Testamento. Não havia imprensa, não havia os livros como nós temos hoje, assim, tão facilmente transportáveis e baratos. Era difícil. Naquela época, Deus, em muitos momentos, dava instruções práticas através de profetas. E as filhas de Filipe eram profetisas, elas eram mulheres de Deus ali, usadas pelo Senhor para abençoar a igreja em Cesareia. O Senhor Deus depois usou os apóstolos, eles receberam a revelação autoritativa de Deus, o Novo Testamento, que foi escrito, a Bíblia foi completada. Deus hoje não precisa mais usar profetas e profetisas para nos dar instruções. As instruções estão nas Escrituras, elas estão na palavra de Deus. E os profetas falam conosco quando nós lemos as Escrituras. Deus fala conosco por meio dos profetas e apóstolos, quando nós abrimos a Bíblia e, em submissão ao Espírito Santo, procuramos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, havia as 4 filhas donzelas de Filipe que profetizavam. O texto não fala quantos dias Paulo passou ali, mas ele se demorou quanto pôde. Ele queria chegar em Jerusalém para a festa de Pentecoste. Ele estava ali controlando o seu tempo, ele estava ali controlando, a sua estadia, e eu creio que ali Paulo fez questão de ficar mais tempo com Filipe, para conversar com ele, para ouvir um pouco sobre a igreja nascente, e dentro disso, na instrumentalidade do Espírito, Lucas pegando informações para depois colocar aqui neste livro que nós temos em mãos. Demorando-nos ali alguns dias, o versículo 10 diz: desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Mais uma vez ouvimos falar deste profeta. Ele já havia sido citado no capítulo 11, quando ele profetizou uma fome que viria ao mundo na época do imperador romano Cláudio. E esta fome serviu para o movimento quando a igreja de Antioquia fez uma oferta de donativos para as igrejas da Judéia. Ágabo aparece mais uma vez, e chegando em Cesareia, usando de uma ilustração muito comum no Antigo Testamento, nós podemos ver ilustrações assim, na vida do profeta Isaías, no profeta Ezequiel principalmente, no profeta Jeremias, quando eles usavam objetos, quando eles usavam situações para ilustrar. Ágabo pede o cinto do próprio Paulo, e possivelmente era uma fita longa de tecido, que enrolada era amarrada à cintura, e Ágabo pede o cinto do próprio Paulo, e amarra com o cinto as suas próprias mãos e pés, e diz então a Paulo, versículo 11, nós lemos, diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo, profeta também, semelhante às filhas de Filipe, ele profetizou e ele disse, olha, o Espírito Santo está dizendo, o dono desse cinto será amarrado e será entregue aos gentios. Aí Lucas escreve, olha, quando nós ouvimos estas palavras, tanto nós, a equipe de Paulo, quanto os daquele lugar, os cristãos ali que estavam ali com Filipe em Cesareia, tanto nós quanto eles, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Percebam, irmãos, que a igreja estava comovida e queria evitar que isso acontecesse. Mas Paulo era um homem de convicções. Ele já tinha recebido do Espírito o que é que aconteceria com ele. É importante nós entendermos o seguinte aqui, presta atenção nisso, que isso é importante. Predição não é proibição.
Perceba que Paulo não estava contra a vontade de Deus, não. Deus estava mostrando o que aconteceria. Predição não é proibição. O Espírito não estava impedindo Paulo, olha, não vai, se for vai acontecer. Não, estava mostrando para a igreja, vai acontecer, e apesar disso ele irá. Predição não é proibição. Deus quis mostrar à igreja antecipadamente o que estava por vir. E o povo ali, Paulo, não vai não, Paulo, não vai não. Não vai não, tanto a equipe dele, Lucas, e os companheiros ali, quanto os cristãos de Cesareia. Aí quando nós lemos então o prosseguimento do texto, Paulo diz o seguinte, olha, parem com isso, gente. Por que vocês estão chorando desse jeito e quebrantando o meu coração? Vocês estão querendo me comover, né? Vocês estão querendo me comover, vocês estão querendo me quebrantar. Gente, eu estou pronto. Eu sei o que me espera. Não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, é importante a gente entender que Paulo fazia o que fazia, não é porque ele era corajoso, não é porque ele era um mártir, não é porque ele era um visionário, não é porque ele era um idealista, nada disso. Ele era submisso a Jesus. E ele queria cumprir até o final a missão que Deus havia dado para ele, ele queria honrar o Senhor a quem ele havia perseguido. E ele viveu até o fim querendo honrar o seu Senhor. É por isso que ele fez o que fez. Ele não queria notoriedade. Ele não queria ser aclamado como herói, não. Ele se humilhava, ele reconhecia que ele era o principal dos pecadores, que havia sido salvo pela graça. E ele dizia, olha, eu tenho uma missão, eu quero cumprir até o final. O Senhor Jesus morreu por mim. Eu persegui a igreja, mas eu quero dar a contribuição que eu puder dar enquanto vivo estiver, para mostrar para o Senhor o quão grato eu sou por ter salvado o principal dos pecadores, que sou eu. Foi Martin Luther King que disse, um homem que não tem um ideal pelo qual vale a pena morrer, não está em condição de viver. Paulo tinha esse ideal. Eles viram que não havia como dissuadi-lo, não havia como fazê-lo abrir mão do seu desejo, e eles disseram, então, olha, então faça-se a vontade do Senhor. Mas é isso mesmo, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Faça-se a vontade do Senhor, assim como Jesus orou no Getsêmani. Pai, está tão difícil, se possível, eu preferiria não beber este cálice, mas faça a sua vontade, Pai. Faça-se a sua vontade, faça-se a vontade do Senhor. E então, as coisas prosseguiram. Nós lemos a partir do versículo de número 15, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco. Olha que interessante. Aqueles que não queriam que Paulo fosse, além da equipe, alguns discípulos de Cesareia foram também. Convicção contagia. Convicção contagia. Eles sabiam que não seria fácil, mas eles foram. Eles foram também, vamos lá. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos acompanhar Paulo. Alguns também foram. Levaram com eles Minasson, natural de Chipre, que este homem é citado pelo nome, era velho discípulo, talvez convertido
quem sabe na primeira viagem missionária, quem sabe, não sei, talvez morasse em Jerusalém e houvesse se convertido antes. O fato é que ele era natural de Chipre e, no contexto, possivelmente ele tinha uma casa, ele morava ou tinha uma casa em Jerusalém. E lá ele deveria hospedar Paulo e sua equipe. Nós chegamos aqui, irmãos, ao final do texto. Esse texto que fala sobre a força de uma convicção. E eu quero, para finalizar, pedir a você que abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Eu quero ler rapidamente com os irmãos um texto que não é curto, mas nós vamos fazer a leitura deste texto. É um texto bastante conhecido. Algumas partes eu vou apenas citar rapidamente. E ao ler esse texto, eu quero fazer a aplicação final para que a gente encerre essa meditação na palavra de Deus. O texto em Daniel, capítulo de número 3, fala dos companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram livrados da fornalha de fogo. Os 3 primeiros versículos do texto, ou, na verdade, os 7 primeiros versículos do texto, vão mostrar aquele ato megalomaníaco de Nabucodonosor, que fez uma estátua de cerca de 30 metros de altura, em honra a si próprio, e ele estabeleceu ali que os instrumentos, uma verdadeira orquestra deveria tocar, e quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se prostrar diante da imagem que ele havia feito, a sua glória, a sua honra. Todos deveriam se prostrar. Quando nós prosseguimos a leitura, o texto dos versículos 8 a 12, o texto vai falar que foram delatados os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os instrumentos tocaram, ali diante daquela cerimônia, daquele momento onde havia pessoas representando as diversas nações do Império Babilônico. Quando os instrumentos tocaram, esses 3 homens, esses 3 jovens, esses 3 judeus não se prostraram. Eles foram delatados, o caso foi levado até Nabucodonosor, que, megalomaníaco, furioso ali, disse que lhes daria mais uma chance, os instrumentos seriam novamente tocados, e eles teriam a oportunidade de então se prostrar diante da imagem à glória do rei. E o texto nos diz que o desafio foi feito nos versículos 13 a 15. Quando nós chegamos, porém, nos versículos 16 a 18, vejam só, irmãos, o que o texto diz. Ameaçados de morte. Ali, colocados contra a parede, por um monarca mais poderoso de sua época, que chegou a dizer no final do versículo 15, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele sabia da fé daqueles jovens, e ele desafia os jovens e desafia o Deus daqueles jovens, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, olhem sua Bíblia.
versículo 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Uma forma gentil de dizer: nós não precisamos dar satisfações a você da nossa fé, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Se Ele, o nosso Deus, irmãos, isso aqui é de profunda convicção, mostra a força da convicção que aqueles jovens tinham. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, quem é você? Quem é você para dizer o contrário? Quem é você? Ele pode nos livrar da fornalha e pode nos livrar das tuas mãos. Você é rei, mas Ele é Rei dos reis. Mas percebam que a fé deles não estava baseada em contingências. Olha o versículo 18. Se o nosso Deus não quiser nos livrar, e a vontade dele é soberana, confiamos na sua sabedoria e no seu amor. Se Ele não quiser nos livrar, é com Ele. É com Ele. E nós continuamos servindo a Ele, e entendendo que Ele é Deus e que nós somos servos dEle. Se Ele não quiser, fica sabendo, ó Rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pronto. A ameaça foi feita de um lado, a resposta convicta de outro. A força de uma convicção. Aqueles que haviam sido instruídos na lei e sabiam que não deveriam ter outros deuses diante do Senhor, que não deveriam se prostrar diante de imagens de escultura, não adorá-las, não dar culto a elas. Era a convicção deles, independentemente de contingências, se forem ou não, fossem ou não libertados daquela circunstância, daquela situação. O texto então prossegue nos versículos 19 a 23, mostrando que Nabucodonosor usou toda a sua força, toda a sua pompa, todo o seu poder. Transtornado, cheio de fúria, ele se levantou e deu ordens. Ele era rei, podia ordenar que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais. E ele ordenou aos homens mais poderosos para intimidar, que estavam no seu exército, os heróis de guerra, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego da forma mais forte que pudessem, e que os lançassem na fornalha. Então eles foram atados, e eles foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa. A palavra do rei era urgente, a fornalha estava tão forte, tão acesa. Os heróis de guerra que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram com o bafo da fornalha. Só de chegarem perto para lançá-los lá dentro. E eles então foram jogados. Prosseguindo o texto, irmãos, versículos 24 a 27. O texto fala que o rei, observando de longe, se espantou, se levantou e disse aos seus conselheiros: nós lançamos 3 homens atados pelos heróis de guerra que morreram, os poderosos do exército que morreram. Pelo bafo da fornalha, lançamos 3 homens
atados. Eu estou vendo 4 soltos, passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, ali, Nabucodonosor, mais uma vez, ou aqui, precisou se humilhar, ele precisou se curvar diante do Senhor e pediu para que aqueles homens saíssem de lá, e eles saíram, o quarto não veio. Eles tiveram o privilégio de, no momento do fogo na fornalha, terem uma visão prévia do Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, que ali se materializou, esteve com eles. E ali então se ajuntaram todos os líderes, todas as autoridades do império, e viram aquilo. E no versículo de número 28, para a gente finalizar, o texto diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Presta atenção nisso, confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Ele chegou a esta convicção, devido à convicção dos 3. A convicção deles levou Nabucodonosor a entender o compromisso que eles tinham com Deus. É isso que eu quero ressaltar aqui, irmãos. Eu quero então finalizar dizendo o seguinte: como servos de Deus, muitas vezes, baseados em convicções, precisamos tomar o caminho mais difícil. Muitas vezes, baseados em convicções, como servos de Deus, precisaremos tomar o caminho mais difícil. Como Paulo tomou, como Sadraque, Mesaque, Abednego tomaram, não por sermos heróis, não por sermos visionários, idealistas, não por sermos pessoas diferenciadas, mas por sermos pessoas que entendem, foram salvas pelo Senhor Jesus, e que querem honrá-lo com a vida, honrá-lo com a sua história, honrá-lo com a caminhada, cumprindo até o fim o chamado. Como servos de Deus, muitas vezes, baseados em convicções, precisaremos tomar o caminho mais difícil, assumir posições, nos mantendo imaculados, manifestando a nossa religião verdadeira, o nosso relacionamento verdadeiro com Deus, mantendo-nos incontaminados do mundo. Isso para mim não serve. Isso para mim dessa forma não dá. Por quê? Porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um Senhor que é Deus sobre mim. Eu sou servo dEle. E eu não ando por vontade própria, eu ando pela vontade dEle. E é na vontade dEle que eu prossigo a minha vida. E eu quero servi-lo, mostrando para Ele que, de fato, eu sou dEle. Se Ele quiser me livrar, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Nossas ações devem mostrar nossas convicções. Vamos mostrar que Deus realmente está acima de tudo para nós, quando por causa dEle não nos importarmos em colocar em risco nosso próprio bem-estar, nossas próprias opiniões, nosso próprio prazer,
por fim, nossa própria vida. Nós vamos mostrar, de fato, que Deus é Deus para nós, quando nossas ações brotarem, frutificarem de nossas convicções. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, às vezes nós falamos, não porque se houvesse perseguição em nossos dias, se fosse aqui como na Coreia do Norte, por exemplo, né, onde há perseguição de fato, se fosse aqui como no Afeganistão, se fosse como na época da perseguição do Império Romano, por Domiciano, por Nero, eu honraria a Cristo com a minha vida e não negaria, César é Senhor, não, Jesus Cristo é Senhor, a espada passaria. Às vezes nós temos essas visões um pouco romanceadas, mas não precisa chegar às últimas consequências, não precisa chegar a termo. Talvez nós nunca seremos colocados na ameaça do fio da espada se negarmos a Cristo. Talvez isso nunca aconteça conosco, mas dia a dia devemos morrer por Cristo. Presta atenção nisso. É assim que nós mostramos as convicções hoje. É assim que nós mostramos que servimos ao Senhor hoje. Dia a dia devemos morrer por Cristo, à medida que crucificamos nossa carne com suas paixões e concupiscências. Dia a dia nós morremos por Cristo. Se de fato Ele é nosso Senhor, e isso, meu irmão, você prova amanhã no trabalho, você prova amanhã na escola, você prova amanhã na vizinhança, quando você se depara com uma situação para a qual você tem que dar resposta, uma situação diante da qual você tem que se posicionar, e ali você vai ou não se posicionar, tendo em vista suas convicções. E quando você se posiciona de acordo com suas convicções, você está crucificando a carne. Se aquele posicionamento, de alguma forma, lhe trouxer algum prejuízo, ou a possibilidade de algum prejuízo, talvez não vai trazer, não. Talvez vai trazer glória ao nome do Senhor, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o fato é que o nosso dia a dia mostra se de fato nós temos ou não convicções. É o nosso dia a dia que vai nos mostrar. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, um homem que foi figura de grande importância para a vitória na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, um homem que também tinha convicções. Ele chegou a dizer a seguinte frase: um homem com convicção pode superar uma centena que tem apenas ideias. Um homem com convicção pode superar uma centena que tem apenas ideias. O número de evangélicos em nosso país tem crescido. E às vezes pessoas se ufanam ao apresentar resultados: olha, a porcentagem está crescendo, mais evangélicos no nosso país, a nação brasileira está virando uma nação evangélica. Infelizmente, esse número não tem feito tanta diferença. O que mostra para a gente que religião nominal não é equivalente à convicção transformadora de vida. Em meio a uma geração tão relativista e sem convicções, Deus quer usar a você, meu irmão, para mostrar, através de sua convicção, que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que é vivida para a sua glória e louvor. Deus quer nos usar para fazer diferença no meio de uma geração
que carece de cristãos com convicções. Eu peço a você que feche os seus olhos. E fale com o seu Deus em oração. Deus nos chama a sermos cristãos com convicções. Convicções que vão pautar nossas decisões, nossos posicionamentos, nossos pontos de vista. Ainda que corramos o risco de sofrer danos, perdas, que acima de tudo nos importemos em honrar o nosso Deus, em obedecer a sua palavra. Senhor, obrigado, Pai, pela lição que aprendemos com o apóstolo Paulo, um homem profundamente entregue, total, integralmente consagrado ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que não por contingências, não por situações que sejam positivas, nós devemos nos manifestar, mas a sua palavra nos orienta a nos manifestar, nos orienta a nos posicionar, nos orienta a ser o que somos, independentemente de ambientes hostis, independentemente se somos minoria, independentemente, ó Deus, se seremos ridicularizados, se seremos, ó Deus, isolados. A sua palavra nos mostra, Deus, que nós devemos manifestar, ó Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Ó Deus, e assim o Senhor pode ser glorificado, Pai. Assim como aquele império lá, o império babilônico foi na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor reconheceu a singularidade do Deus Altíssimo, o Deus desses jovens, que quis livrá-los. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser cristãos com convicções. Não, ó Deus, para discutirmos opiniões simplesmente, ó Pai, mas para mostrarmos com as nossas ações que, de fato, as nossas convicções alcançaram e dominaram a nossa mente e o nosso coração. E que essas convicções sejam, Deus, a sua palavra, tiradas dela, vividas na nossa vida, Pai. Abençoa-nos assim, Deus. Eu faço essa oração, grato pelo seu amor, pela sua bondade, em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.